sobre la ética eficaz ou não. Eu acho que a falta de ética. Foi certo. Não, na prova. Nada nenhum. Não, isso é um dilema. A religião tem um aspecto religioso. Uma vez que você opta por uma coisa, Eu acho que a questão da ética é muito... a consciência de determinado fato de valor. Meu nome é Renato Janine Ribeiro, sou professor de filosofia e este programa é sobre ética. A liberdade de imprensa é relativamente nova no mundo. Não tem nem 300 anos. Em alguns lugares, nem 10. Em vários países nunca existiu. Um dos jornais que mais sofreu cortes e perseguições foi o Pasquim, que nasceu sob a ditadura, mas sobreviveu a ela. O Pasquim foi lançado de uma maneira que pegou os caras da ditadura sem de guarda baixa, entendeu? E quando eles deram conta, o Pasquim já estava vendendo 50 mil exemplares, não sei o quê. E aí não dava mais para acabar com o Pasquim, né? Então, um dia eu estava lá no Pasquim, que nessa época era a Clarice Índio do Brasil, quando chegou uma senhora, Dona Marina, e se apresentou como assessora. Eu falei, pô, Dona Marina, tudo bem, a senhora tem uma mesa para a senhora ali, a gente vai trabalhando e vai mandando material para a senhora e a senhora vai censurando. E eu trabalhava com uma garrafa de uísque do meu lado o tempo todo, e todo mundo no Pasquim bebia muito. E aí, no fim, depois de uns 2 ou 3 dias, ela falou, bom, terminei meu expediente, será que eu podia tomar uma dose? Mas como não, Dona Marina, tudo bem. E aí, no dia seguinte, tinha uma garrafa de Red Label para ela, um gelo e tudo. E aí, olha, a censura ficou muito, amenizou tremendamente. Depois dela entrou o general Juarez Pinheiro. E ele recebia a mim e ao Ivan Lessa, ao Ziraldo, na parte que era naquele tempo chamava-se Garçonniere, que era onde os solteiros ou os caras gostavam de jogar água fora da bacia. E recebiam moças, porque naquele tempo não tinha motel, né? Então era muito engraçado, a gente levava o material para ser censurado, a gente eles recebia na sala, umas 4 salas, né? Um apartamento de Copacabana, e debaixo de um enorme retrato de quase 1,5 m de altura, da Brigitte Bardot com os seios de fora. Mas ele era um general legal, ele era um sujeito legal. Ele lia tudo meticulosamente e botava lápis, o que ele achava que tinha que ser censurado. Aí a gente argumentava, eu e Ivan, não, mas que isso, general, mas não sei o que e tal. E aí, se ele se convencia do nosso argumento, ele apagava, senão ele riscava. Era um sujeito, quer dizer, e a gente ficava torcendo para chegarem as namoradas dele. Porque quando chegava a namorada, ele dizia, oi, querida, tudo bem? Ah, isso aqui são meus amigos, Vanessa, Geraldo, Jaguar. Vai lá para dentro que daqui a pouco eu vou. E aí ele acelerava a censura. Então vocês botaram toda uma série de estratégias, né, para amenizar a censura. Até que ele foi demitido por um fato muito engraçado. Era uma socióloga, antropóloga americana. Eu estava um dia no Pasquim, chegou uma mulata bonitona, que eu pensei que era alguma namorada de um amigo meu chamado Albino Pinheiro, que só namorava uma mulata. Eu falei, o Albino não está, não. Aí ela explicou que ela era uma antropóloga americana, chamada Angela Gilliam, entendeu? E deu uma entrevista para o Pasquim, e dizendo que ela estava fazendo pesquisa sobre negócio de racismo e ficou impressionada que o Brasil era um dos países mais racistas que ela tinha conhecido. Mas, para minha surpresa, eu falei, bom, essa entrevista não vai passar nada, né?
Pois não é que o general aprovou, literalmente, ipsiliteris. Eu até falei assim, mas o senhor vai aprovar? Ele falou, vou porque eu acho que ela tem toda a razão. Eu falei, então tá bom, tudo bem. E teve um terceiro lance muito engraçado, que foi um número que nós fizemos, Bolação do Ziraldo, sobre Jesus Cristo. Só sobre Jesus Cristo. Do começo ao fim. O general olhou aqui e falou assim, eu não aprovo esse troço, não. O negócio de Jesus Cristo, eu falei, mas está vetado. Eu falei, mas e se... Aí o Ziraldo falou, e se a gente pedir de levar para o cardeal? Era Dom Eugênio Câmara. E se ele aprovar? Eu, se aprovar, tudo bem. E foi lá, o Dom Eugênio Câmara aprovou tudo, né? E foi publicado. Nesse período do AI-5, realmente nós tivemos no Jornal do Brasil um episódio que realmente foi, digamos, uma percepção minha de que naquela noite do AI-5 era importante, quer dizer, na edição seguinte ao AI-5, dia 14 de dezembro, era importante dizer ao leitor que o jornal estava sendo censurado, para ele não acreditar. E foi esse o argumento que eu usei com o dono do jornal, o Nascimento Brito, quando a gente ouviu no rádio a leitura pelo Leitão de Abreu, eu acho, ele que leu o teor do AI-5 e falava na censura, eu subi lá na sala do Nascimento Brito e falei, olha, nós vamos ter censura. Nós temos que avisar o leitor que não acredite na gente, porque nós estamos sendo censurados. Ora, temos que fazer o trabalho inverso do que a gente fazia sempre. Né? Mostrar que nós não temos credibilidade porque estamos sob censura. Temos que fazer alguma coisa. Ele falou, olha, se você comandar o processo, não quero bagunça. Se você comandar isso, a gente faz uma edição em que avisa ao leitor que a gente está sob censura. Eu falei, tudo bem. E realmente a redação trabalhou de uma forma muito organizada, muito criativa, e nós fizemos uma edição, eu diria, histórica, não é? Meio bagunçada, esteticamente não foi uma perfeição, onde tudo ali estava indicando que a gente estava sob censura. Desde a previsão do tempo, a manchete, o Dia dos Cegos, o negócio de judô, uma foto lá do judô um pequenininho derrubando um grandalhão. Em suma, todo o jornal estava ele impregnado de informações, não muito escondidas, não, quase visíveis, e com o noticiário do dia. Quer dizer, o noticiário, a manchete, fechado o Congresso, não sei o quê, porque era um fato político, né? Vieram 5 majores. Acho que era um major e 4 capitães. Se instalaram lá na redação. Combinei com eles, olha, a gente traz as páginas aqui, as provas de página, aquela de chumbo, né? Eles iam uniformizados? Eles estavam uniformizados. Nós trazemos a prova de página, vocês aprovam e pronto, né? Porque eu sabia, eles não estudaram o processo industrial, né? Eu sabia que eu podia trazer uma prova de página aqui e fazer outra lá embaixo. Ah, você fez 2 jornais diferentes. Não era 2, quer dizer, a gente tirava uma prova de página, mandava para eles. Eles, digamos, cortavam uma coisa. Eu combinava com o secretário de redação, que se chama Maneco. Falei, Maneco, olha, mantém isso, faz isso. Então, eles determinavam uma coisa e nós fazíamos outra, porque eles não estavam na oficina, estavam na minha sala. O jornal antigamente era feito em 2 andares. Tinha a redação e tinha a oficina. Na oficina você fazia o que você queria. E graças a isso nós fizemos um jornal que era mais próximo daquilo que a gente queria, que era avisar o leitor que estávamos sob censura. O importante era isso, porque era um regime que estava sendo instalado, não era uma quarteladazinha, era um regime com normas estritas, né? Portanto, isso ia durar. Né? E o meu raciocínio foi extremamente político nesse sentido. Falei, olha,
temos que avisar o leitor que estamos sob censura. Ele não pode nos acreditar. E fizemos isso. E a edição saiu, acho, muito boa, foi histórica, né? Só que no dia seguinte, o chefe da equipe, que era um major gaúcho, ele veio, entrou na minha sala e quase se atracou comigo, porque ele se sentiu ridicularizado. E ele foi ridicularizado efetivamente, porque deixou passar. Mas aí eles aprenderam o macete. Então eles começaram, se dividiram, ficava um grupo em cima e outro grupo na oficina, para checar se a página que eles mexiam aqui em cima ia ser... Tinha algum acidente de percurso. Acidente de percurso. Num lance de escadas, entende? Aí já era impossível. Só que essa primeira edição sob censura acabou não saindo, que é de sábado para domingo, de 14 para 15. Por quê? Porque veio um dos diretores do jornal, que era o embaixador Sete Câmara, era o diretor da empresa, né? Não era propriamente do jornal. Ele, porque era muito próximo do Juscelino, né? Ele estava sendo caçado estavam correndo atrás dele para pegá-lo, para prendê-lo. E nós soubemos disso, quer dizer, o dono do jornal soube disso, e falou, não, se um diretor nosso está sendo perseguido, eu não me sinto em condições de botar o jornal na rua. E foi um ato de coragem do Nascimento Brito, que não era muito dado a essas coisas, numa véspera de Natal, 15 de dezembro, com aquelas edições rombudas de anúncios, de domingo, ele suspendeu a edição e nós não saímos no dia 15 de dezembro. Aí criou-se um caso, porque como é que o Jornal do Brasil não sai? Né? Os outros jornais tiveram que comunicar que nós não saímos e tudo. Felizmente, o Brito conseguiu, com as agências de propaganda e com os grandes anunciantes, que a edição de segunda-feira pudesse sair com os mesmos anúncios, então ela saiu quase igual, e a ordem de prisão do Sete Câmara foi revogada. Então foi um momento de muita força, sabe? Sem espalhafato. O Brito agiu como um verdadeiro publisher mesmo. Depois são outras histórias, mas nesse momento ele reagiu com muita firmeza e, sobretudo, nós deixamos junto ao leitorado do Jornal do Brasil, que era um jornal muito importante, não apenas no Rio, mas no resto do Brasil, era um jornal de referência, ficou claro que havia um sistema de censura no país. Acho que a falta de... Foi certo. Acho que a falta de... Foi certo. Agora, você também passou, quer dizer, acho que sob a ditadura é muito visível, as coisas são pretas e brancas, quer dizer, existe a censura, existe a prisão de toda a equipe do Pasquim, a sua própria... Eu fui preso uma semana depois. Você foi preso... Por causa de um discurso que eu fiz na sexta-feira seguinte ao AI-5, a AI-5 foi 13, portanto, dia 20 de dezembro, eu tinha sido escolhido paraninfo da minha turma, eu era professor na PUC Rio de Janeiro, e lecionava lá desde 63, tinha criado uma cadeira que eu gostava muito, e tal, e os alunos tinham me escolhido como paraninfo. Então eu sabia que eu tinha que fazer um discurso, já há tempos antes eu já sabia. Eu preparei um discurso contra... naquela época tinha o problema da Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia tentando se impor à União Soviética, e aí houve o negócio aqui do Brasil. Eu fiz um discurso pela liberdade, contra o autoritarismo, uma coisa muito forte, não direta, mas conceitualmente veemente, não é? E fui para a cerimônia, não é, da PUC, e deixei o discurso na redação e sugeri, olha,
Em geral, eu não gosto de aparecer no jornal, mas acho que esse discurso tem que ser publicado. Evidentemente, o discurso bateu no censor, o censor avisou lá aos órgãos de segurança e havia dois agentes lá depois eu soube, agentes do Senimar, lá na PUC. A verdade é que isso foi sexta de noite. No domingo à noite, que era a minha folga, que eu saí a gente tinha folgas, né? Eu saí para Petrópolis, eu tinha uma casa em Itaipava, e quando eu voltei, o apartamento estava cercado e a Polícia Federal me levou preso. Você ficou preso quanto tempo? Poucos dias. Natal, até o também? Natal. Não, no Natal, tendo acontecido várias coisas, inclusive um editorial do New York Times a respeito da minha prisão, muita coisa aconteceu. Eles resolveram, então, falar, não, vamos deixar que o senhor goze o Natal em família. Eu não quis dizer que, sendo judeu, o problema do Natal não tinha esse significado, mas eu achei uma generosidade e aproveitei. Então eu fui para casa, a minha casa se encheu, a redação inteira foi para a minha casa, e no dia seguinte eu me apresentei lá na Vila Militar, no batalhão de artilharia antiaérea, me apresentei, fiquei mais 2, 3 dias, e afinal fui liberado. Aí teve um inquérito, aí depois eu fui preso outra vez, mas aí são detalhes. E a censura pós-ditadura? Eu acho isso muito importante. Isso tem a ver com o nosso passado inquisitorial. A gente esquece, nós nos esquecemos. Vamos agora comemorar 200 anos da imprensa no Brasil, não é? Mas nós nos esquecemos por que o Brasil chegou tão tarde à imprensa. O México chegou à imprensa, à Era Gutenberg, em 1536. Nós chegamos à Era Gutenberg em 1808, faz as contas. O Peru chegou, nós fomos o 12º país da América Latina, da América a ter imprensa. Por que chegamos tão tarde? Porque nós estávamos sob um regime inquisitorial. A Inquisição no Brasil não fazia autos da fé aqui, mas prendia aqui e levava para lá. Então, essa coisa de inquisição, de terror, de autoritarismo, seja religioso ou político, isso está no nosso DNA, no DNA da sociedade brasileira. E na imprensa sempre esteve. A imprensa sempre, quem gozava da liberdade era o dono do jornal. Ele é que determina. Isso, na esquerda, na direita, é o dono do jornal que determinava o que podia sair, não o que o jornalista achava que devia dar. Você fala no passado. Você acha que mudou muito isso? Não sei. Não, mudou pouco. Eu diria que mudou pouco. Porque hoje já há um processo de seleção, quer dizer, vamos convidar o colunista tal, porque a gente conversa com ele, dá para conversar. De uma forma geral, acho que a sociedade brasileira não é permeada por essa noção de liberdade individual. Isso... Não, até hoje, por exemplo, eu às vezes quando faço uma piada mais forte assim, o cara diz assim, conversa de boteco, né? Porra, mas passou isso, né? Passou isso. A cabeça do cara... Ainda está dentro daquele sistema de censura. Eu mesmo, eu vou te contar, eu bolei uma piada que eu mesmo censurei. Mas eu acho que o negócio desenhado é muito mais forte do que o negócio falado. Não aparecia a figura, aparecia só o espaldar da cama de casal presidencial e um balão dizendo assim, olha, 2 vá lá, mas 3 nem pensar. Agora, você acabou fazendo um itinerário que a partir de uma parte que talvez fosse secundária no seu trabalho, que era a crítica da mídia, você acabou fazendo disso praticamente sua razão hoje de trabalho, quer dizer, com o Observatório da Imprensa, na TV, na internet. Gostaria de ouvir um pouco sobre isso, quer dizer, de que maneira isso é o alternativo de hoje, por assim dizer? Eu estou envolvido com isso, e aí, de novo, a minha vida cruza com a do Jaguar, porque, digamos, uma das primeiras iniciativas minhas foi no Pasquim, que gerou a minha demissão da Folha, já no fim da ditadura, né? Eu fui demitido da Folha porque Por causa do Pasquim?
Eu vou te contar, você não sabe, foi. Mas eu agradeço. Eu estava escrevendo na Folha, era um dos colunistas desde o início da Folha, da página 2, e um dia, na greve do ABC, famosa greve do ABC, que o Maluf reprimiu com uma violência terrível, não é? E eu escrevi um artigo, eu tinha liberdade, né? Nunca tinha sido censurado. Eu escrevi que o responsável pela repressão era Paulo Maluf. O Boris Casoy, que era o diretor de redação, vetou o artigo. No dia seguinte, o assunto continuava em pauta, eu fiz outro artigo com o mesmo teor, outro título, mas ele cortou de novo. Eu acho que antes de sair o terceiro, eu já estava conversando com vocês, com o Jaguar e Ziraldo, para eu escrever alguma coisa no Pasquim. Isso foi em 80. Aí eu falei, eu tenho uma ideia. Tem um artigo aqui da Folha que foi vetado, eu vou publicar no Pasquim e pedir para reproduzirem o layout que era do meu Jornal texto. dos jornais. Não. Não. Era da página 2 mesmo, né? Mas reproduzir assim, digamos, o formato. O visual, ali, o visual. E falei, vou dar um título, o Jornal da Sexta. Sexta com C. Sexta com C. Querendo, e tinha um balãozinho dizendo assim, a história da imprensa não se faz com o que sai publicado, mas muitas vezes com o que vai para a sexta. Eu acho que a falta de Foi certo. acho que a falta de Foi certo. Nós falamos de períodos em que a palavra impressa teve um poder tão grande que ela foi reprimida. Quer dizer, muita gente nem sabe que houve censura na televisão durante muito tempo. Quer dizer, parou de haver censura com a Constituição de 88, se eu não estou enganado. Quer dizer, então, mesmo quando não havia censura ao veículo impresso, havia censura às comunicações que visavam um público mais popular. Hoje, que nós temos mais liberdade, apesar de continuar havendo controles econômicos, vamos dizer, falta de ética jornalística e tudo mais, vocês não têm a impressão de que, às vezes, a palavra pode menos do que ela podia antes? Quando há um sistema autoritário, o que consegue sobreviver a isso são poucas coisas e essas ficam fortalecidas, elas são vitaminadas pela capacidade de terem enfrentado, digamos, o sistema autoritário. No sistema livre, as coisas fluem e elas não são tão retidas assim. Por isso que se perde muito. Eu não estou com isso fazendo a apologia da ditadura e nem achando que a democracia é ruim, mas é que é assim mesmo. Quando tudo flui, muita coisa se perde. Na verdade, a ditadura dava uma grande importância à palavra escrita. Claro. Dava muito mais do que hoje o pessoal que está no lugar dele, os dirigentes, eles não se preocupam muito, mas os militares se preocupavam terrivelmente com o que nós fazíamos. E a gente se sentia muito mais importante, na verdade. Tem só um episódio também relacionado com o Jornal do Brasil, que foi o dia seguinte da morte, da derrubada do Allende, da morte do Allende, né, em setembro de 73, que veio, fechamos a edição com a manchete, Allende derrubado, e eu fui embora para casa. Não é? E aí me telefonam do jornal, dizem, olha, veio uma ordem aqui da Polícia Federal, porque naquela altura o jornal estava fazendo o jogo da autocensura, não é? Como todos. Então, olha, veio uma ordem aqui da Polícia Federal de que não pode ser manchete, o Allende pode ser noticiado, mas não pode ser manchete. Aí eu morava fim de Copacabana, peguei o carro, voltei para a redação, e fiz assim, falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer não pode manchete? Não pode manchete. Vamos fazer uma primeira página sem manchete. E aí foi uma das poucas, eu não sou um grafista como é o Jaguar, mas foi uma das poucas incursões minhas no grafismo. Então eu desenhei uma primeira página em que não tinha manchete, eram aquelas colunas
do jornal, em corpo grande, o maior que tinha, que era o 18, eu acho que o 24, contando a história da derrubada dele e sem manchete. Eu fui demitido 2 meses e meio depois. Como d'habitude. Agora, eu sabe como é que eu faria essa página? Eu botaria em manchete dentro das garrafas. Leia na página 6. A liberdade de imprensa não pertence ao jornalista. É uma liberdade do público, do leitor. O jornalista é seu portador, mas o titular é o povo, que tem o direito de ser informado com transparência. A liberdade de expressão tem que ser respeitada, porque é ela que areja a sociedade, é ela que controla o governo e os poderes. A liberdade de imprensa incomodava o governo naquela época. E hoje, quem a liberdade incomoda? É fácil exercer a liberdade?